viver em parceria com a natureza, numa cidade que cresce e que tem como principal desafio manter uma boa qualidade de vida. Foi o que pesou quando, há 10 anos, seu Orlando e a mulher decidiram trocar a Paulista Mogi das Cruzes pelo bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Bom, para conhecer um pouco mais a qualidade de vida do bairro onde o Orlando mora, ele me chamou aqui para dar um passeio de bicicleta. Bom, segundo ele sempre deixa o carro na garagem e costuma fazer tudo aqui no bairro de bicicleta. É isso mesmo, Orlando? Positivo, Carlos. Vamos testar um pouco aí o que é andar de bicicleta aqui no Santa Mônica. Você vê a facilidade que é isso aqui. Olha, eu como tenho o escritório integrado em casa, eu tenho uma necessidade pouca de sono. Eu levanto às vezes 4 horas, às vezes 5 horas da manhã. Aí você pega a bicicleta, vem aqui à padaria, você vê que o movimento é pouco, as ruas nossas são largas, tranquilo. Você consegue fazer tudo aqui no bairro? Aqui se faz tudo. De a pé ou de bicicleta, sem ter necessidade de você estar se deslocando para o centro da cidade, ou área de maior movimento. Aqui nós temos pet shop, farmácia. É a qualidade de vida que você imaginava? Ah, sim. Quer dizer, não esperava encontrar tantos recursos assim, né, num lugar só. O Santa Mônica é um bairro de classe média alta em Uberlândia que reúne 35 mil habitantes. Praticamente uma cidade dentro da cidade. No dia seguinte, também de bicicleta, Orlando nos leva ao seu lugar preferido, sem ter que sair do bairro. Parque do Sabiá. Neste lugar encontramos a maior área verde de Uberlândia. Um complexo de lazer que pode ser considerado também uma ilha de bem-estar, em meio à sensação de desconforto causada pela aglomeração de construções e pela agitação de uma cidade polo que caminha para ser uma metrópole. A área, que tem mais de 1.800.000 metros quadrados, abriga 3 nascentes, um lago, pista de mais de 5 quilômetros, piscinas e academia ao ar livre para o público. Todas as manhãs, Orlando vai ao Parque do Sabiá para uma caminhada de 1 hora. Para ter qualidade de vida, ele não abre mão da saúde. Eu deixei de trabalhar muito, programei mais minha vida. Eu tenho, após o almoço, meu horário tranquilo de descanso. Às tardes, programado meu lazer, muito satisfeito. Avenida Afonso Pena, primeiras décadas do século passado. As árvores formavam um corredor onde quase não se via asfalto. Não muito distante, houve uma época em que Belo Horizonte foi considerada cidade-jardim, denominação perfeita para uma metrópole que nasceu planejada no finzinho do século XIX. Dos 33 mil hectares de área verde do traçado original, hoje resta menos da metade, 14 mil hectares. A capital ainda conserva quase 800 praças, mais de 70 parques e jardins. Estima-se que na cidade existam cerca de 250 mil árvores, mas esses recantos verdes poderiam ocupar ainda mais espaço não fosse o crescimento urbano. Um exemplo disso é o Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte. Da antiga área de 600 mil metros quadrados, quase 70% do verde cedeu lugar ao concreto. Foi essa urbanização acelerada e as consequências disso para o clima que motivaram uma recente pesquisa. O estudo foi feito numa das principais vias de Belo Horizonte, a Avenida Afonso Pena. Ela tem alguns caráteres que a gente chama, que são os fatores climáticos. Arborização, então a gente tem o Parque Municipal como uma considerável área verde no hipercentro da cidade. A gente tem um fator de urbanização, concentração de carros, concentração de pessoas, verticalização da cidade, permeabilização do solo.
e ela tem uma diferença altimétrica, né? Como a gente tem todos esses momentos ao longo da Avenida Afonso Pena, ela fica uma área de estudo muito didática, para a gente conseguir perceber essas diferenças. A partir da escolha do local, a pesquisa deveria responder as seguintes perguntas. Será que ao longo da Avenida Afonso Pena eu tenho uma diferenciação de microclima? As áreas verdes contribuem com o arrefecimento climático, contribuem para que o clima fique mais ameno? Se contribui, com que tanto que ele contribui? Né? Com que tanto em grau, com que tanto em umidade relativa do ar? Interrogações que vão sendo apagadas com a ajuda desse aparelho estranho aí, o termohigrômetro. O equipamento mede a umidade do ar, a temperatura e a direção do vento. Conhecendo esses números, o Júlio vai mostrar pra gente qual é o local de clima mais confortável ao longo da Avenida Afonso Pena. A Praça da Bandeira, lá no alto, uma região residencial, nas proximidades do Parque Municipal ou no zigue-zague da Praça 7, ambos no centro da capital. Vamos começar então pelo fim da avenida. Hoje a temperatura aqui está, nesse momento, a 27 graus. Tá bem mais quente do que eu imaginava. No alto da Afonso Pena a gente percebeu uma influência sim da altitude, né, com temperaturas mais amenas, mas não é uma diferença tão significativa como a gente esperava antes, por causa já do processo de urbanização. Um fluxo intenso de carros, já está impermeabilizada. Eu poderia dizer que há centenas de anos atrás, antes da antropização, antes da ocupação, antes do povoamento de Belo Horizonte, aqui, em condições iguais a essa, estaria 24 graus? Estaria um pouco mais a menos? Teoricamente, sim. E se aqui está quente, eu imagino que quanto mais a gente descer... Bom, para ter certeza, vamos para o segundo ponto a ser pesquisado, o Parque Municipal, praticamente na metade da avenida. A gente está em outra altitude, temperatura 25 graus, nossa umidade relativa do ar aqui, 64 graus. As árvores transpiram. A quantidade de água, então, que as árvores conseguem manter, né, onde elas estão, faz com que as temperaturas fiquem mais amenas nos dias muito quentes e menos frias nos dias muito frios. As pessoas têm consciência disso? São raras as pessoas que conseguem perceber. Elas transitam pela Afonso Pena e elas percebem uma diferença de temperatura, né? Mas ainda raras as pessoas que veem essa importância no Parque Municipal. Mas eu acabo me encaixando nesse perfil aí, porque eu achei que a área mais alta da cidade teria temperatura mais baixa. E não, será que a gente pode fazer um teste aqui, pegar alguém que está passando e fazer um teste? Sim. Onde o senhor acha que a temperatura é menor? No alto da Afonso Pena ou aqui no Parque Municipal? No alto da serra. O senhor acha que lá é mais frio? Mais frio. Eu acho que quanto mais alto, mais frio. Se lá no alto da Afonso Pena, na Praça do Papo, deveria ser mais frio do que aqui é... E além do mais, os prédios cercam a circulação do ar, né? Parece que pouca gente sabe o valor dessa Ilha Verde. Professor, a gente tem outra área para visitar e que guarda surpresa também. Vamos observar agora como é que está o coração da cidade. Bom, acho que o coração da cidade vai estar mais quente. Vamos ver se agora eu acerto. Nesse momento a gente está com a temperatura aqui próximo de 28 graus. Tá, então bem mais alto que ali no Parque Municipal. O centro da cidade sempre vai ser a área mais quente. Sim, a expectativa, a tendência é que seja. Devido a esses fatores todos de maior concretude, asfalto, impermeabilização do solo, verticalização, convergência de carros, ônibus, fluxo de pessoas, consequentemente, diminuição da área verde, tende a fazer o famoso fenômeno de ilha de calor. O estudo confirma o quanto a cidade precisa da nossa ajuda para se tornar um lugar bom de se viver. Conquistar essa diferença está mais uma vez em nossas mãos. Se a gente conseguir, então, com esses estudos e outros que estão sendo feitos, né, para Belo Horizonte, fazer com que Belo Horizonte conheça melhor o seu clima,
conheça melhor as variáveis que interferem no clima local, que ele passe a cuidar das áreas verdes, evite fazer o mínimo de jogar uma touca de cigarro no chão. São esses pequenos fatores, pautados pela consciência ambiental, que vai fazer com que a gente consiga viver de maneira mais harmônica com a natureza. Tem mais qualidade de vida urbana. Tem mais qualidade de vida urbana. Todo mundo tem a corresponsabilidade na manutenção da cidade. Então, é mantendo as ruas limpas, é mantendo as suas árvores. Qualidade de vida, você tem que buscar, certo? Você tanto pode ter no interior como na capital qualidade de vida.